Aqui é o Diego do Amigo Católico. Eu recebi uma pergunta por WhatsApp, quero gravar um vídeo aqui respondendo essa pergunta, porque pode ajudar mais pessoas também. A pessoa me perguntou como crescer na fé, como que eu posso crescer na fé? Eu me sinto fraco na fé. Aí eu respondi para a pessoa e quero falar para vocês. Duas coisas são importantes para que a gente cresça na fé. Primeiro, a oração. A oração verdadeira, ela nos ajuda a crescer na fé. Mas atenção, não é uma oração apenas repetição de palavra, onde você vai repetir uma palavra, não. É uma oração meditada. É uma oração que é chamada também de ato de fé. Um ato de fé. Como que você faz isso? Por exemplo, vamos dar exemplo aqui do terço. Você gosta de rezar o terço, beleza. Aí você não vai apenas repetir as Ave Marias. Você vai pegar e vai meditar os mistérios que estão aqui. Hoje é quarta-feira. Você medita no primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Aí você vai meditar a ressurreição de Jesus e você vai pedindo as graças para que um dia você esteja na presença dele. E aí as Ave Marias se tornam agora como que uma música de fundo que vai te ajudando a meditar esse mistério da fé, que é a ressurreição de Jesus. E aí você começa a fazer um ato de fé exercida através do terço. Você pode fazer esse ato de fé também através da Sagrada Escritura. Você pega a Bíblia, lê um evangelho, por exemplo, que é mais fácil. Você pega ali, se depara com uma verdade de fé, aí você começa a rezar, a meditar sobre aquela verdade de fé. Isso se chama ato de fé exercido. Que isso é que nos ajuda a crescer. Isso faz o nosso organismo interior, nosso organismo espiritual crescer. São esses atos de fé. E atenção, aí você vai falar assim, então vou rezar 50 terços. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Se você rezar meio terço, mas rezar de maneira orante, de maneira meditada, às vezes vai ter mais eficácia do que você rezar um rosário inteiro. Entendeu? Então é importante, para esse crescimento da fé, é importante que a gente tenha oração e oração verdadeira, que a gente reze para valer. Você pode rezar assim com a Bíblia, você pode rezar assim sem usar nada, por exemplo. Você pode pegar, eu gosto muito do livrinho, chama Imitação de Cristo. Você pode pegar a Imitação de Cristo, fecha a porta do seu quarto e fica ali durante 20 minutos, lê um trechinho, qualquer parte desse livro, a Imitação de Cristo, ele vai te ajudar a rezar. Você pega, lê um trechinho e medita sobre aquele trecho, coloca a sua vida diante de Jesus, se coloca na presença de Jesus, isso é importante, estar na presença de Jesus e meditar uma verdade de fé. Isso te ajuda a crescer na fé. Isso é oração verdadeira. E nesta oração verdadeira, neste assunto de oração verdadeira, o centro disso tudo é a Santa Missa. A Santa Missa é a oração verdadeira por excelência. Por quê? Nesse ato de fé, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar reproduzir o que acontece na Santa Missa, que é o quê? Esse encontro com Jesus. Se eu medito no terço, e eu me encontro com Jesus, se eu medito com a Sagrada Escritura e fico me esforço ali para me colocar na presença de Jesus, isso acontece literalmente na Eucaristia. Na Eucaristia, o Cristo, pão que se transformou em carne, em sangue de Cristo, está dentro de mim, se torna hóspede da minha alma. E agora eu posso me encontrar com o Senhor através de uma boa ação de graça, um momento de oração onde você se encontra com o Senhor. Isso é um ato de fé que nos ajuda muito a crescer na fé, que vai ajudar a nossa fé a crescer, a se tornar mais forte. Então, primeiro ponto, vamos dividir esse vídeo em 2 pontos. Primeiro ponto é a nossa espiritualidade. Para que a gente cresça na fé, a nossa espiritualidade precisa estar em movimento. E o segundo ponto, nós precisamos buscar também formação. Nós precisamos conhecer a nossa fé católica. Não basta apenas você ter espiritualidade, mas você precisa conhecer a igreja. Você pega o catecismo da Igreja Católica, por exemplo, leia o catecismo. Se você não lê, tem alguns cursos na internet que ajudam você a interpretar o catecismo da igreja. Você pega e interpreta o catecismo da igreja, aprende a interpretar o catecismo da igreja. Adquire alguns livros para te ajudar a conhecer a igreja, por exemplo. Os livros, se você não leu nada ainda sobre a fé católica, eu te indicaria os livros do professor Felipe Aquino. Tem uma linguagem simples, você consegue entender, ele é feito já para que o leigo tenha acesso ali à fé católica e consiga assimilar os conteúdos que tem ali. O professor Felipe Aquino tem livros excelentes para uma introdução da fé, a história da igreja, tem a minha igreja, tem o Porquê Sou Católico, que é um excelente livro. Tem vários livros sobre liturgia que você pode adquirir e ir lendo. À medida que você for lendo, você vai
crescendo na fé também, porque você vai conhecendo a igreja da qual você faz parte. E aí temos aqui outro ponto que eu posso indicar também, o site do Padre Paulo Ricardo, um excelente site com materiais confiáveis. Tem na internet aí Padre Leonardo, perdão, confunda a dupla sertaneja. Aí tem o Padre Gabriel Vilaverde também, que é um excelente padre. Cuidado, que às vezes tá Padre fulano lá falando um tanto de abobrinha. Busque uma pessoa que esteja alinhada à fé da igreja e que ensine o que a igreja sempre ensinou. E assim, tendo esses dois pontos em equilíbrio, a gente vai crescer na fé, porque a gente vai estar crescendo na nossa espiritualidade e esse movimento de crescimento do nosso organismo interior vai acontecer e a gente também vai estar crescendo na nossa razão, conhecendo a nossa igreja e passando a amar mais nossa igreja, porque a gente só conhece uma coisa que a gente só ama uma coisa que a gente conhece. Às vezes a gente não ama a igreja porque a gente não conhece a igreja ainda. Vamos juntos fazer esse caminho para que a gente conheça verdadeiramente a igreja, para que a gente cresça na fé. E o quanto é bom crescer na fé, quanto é bom poder amadurecer na fé. Você pensou a gente chegar com 70, 80 anos, uns velhos assim, cientes, e crendo, acreditando em Jesus, acreditando na igreja. Você pensou que delícia você aproximar da tua morte, ver a morte chegando e você ter esperança, e uma esperança que é praticamente uma certeza no céu, na vida eterna, em Deus. Que maravilha! Nós precisamos crescer na fé, gente. Quem tem fé é mais feliz, isso é uma verdade. Deus abençoe você, até nosso próximo vídeo, curta, compartilhe, divulgue, nos ajude a evangelizar. Grande abraço.